Pensamentos são forças poderosas. É opinião geral entre os inexperientes que pensamentos não sejam coisas reais, como ferro, água, luz, eletricidade, dinamite, etc. E por isto dão pouca importância aos pensamentos e sua qualidade. Permitem que pensamentos de todo gênero lhes passem pelo cérebro. Entretanto, está cientificamente provado que pensamentos são coisas reais, em forma de energias ou forças, assim como o impacto de um martelo sobre a bigorna, ou como a corrente elétrica que se manifesta em força, luz ou calor, embora a eletricidade em si mesma seja invisível. Um fio de cobre de alta tensão, com 1000 volts, parece algo inofensivo, inerte, fraco, mas no momento em que tocarmos com a ponta do dedo, estamos mortos, fulminados por uma realidade invisível. Há pensamentos que envenenam e matam, e há pensamentos que dão saúde e vida mais abundante. Há pensamentos destruidores e há pensamentos construtores. A física nuclear dos nossos dias provou que tanto mais real é uma coisa quanto menos material. O que é material possui um mínimo de realidade e um máximo de irrealidade. A substância material está, por assim dizer, apenas um grau acima do nada, porque a sua passividade é grande e a sua atividade é pequena. A energia possui mais atividade e menos passividade. A luz, sobretudo a luz invisível, possui o máximo de atividade ou realidade e o mínimo de passividade ou irrealidade de todas as coisas do universo físico. O pensamento, sendo menos material que a matéria sólida, a energia e a luz, possui um poder maior que essas realidades físicas. Acima da força mental do pensamento está a força racional ou espiritual da experiência intuitiva. Segue-se que a força racional pode dominar a mente, a luz, a energia, a matéria. Tudo é possível neste mundo àquele que tem a faculdade racional altamente desenvolvida, porque todas as outras forças subalternas da natureza lhes estão sujeitas. Estas forças existem em nós, mas em estado de dispersão ou latência, e por isto não manifestam a sua força. A luz solar, que incide na superfície de uma lente de 10 centímetros de diâmetro, não produz calor e luz. Mas, se eu concentrar essa mesma luz espalhada sobre a lente de 10 centímetros e a reduzir a um diâmetro de 1 milímetro, já exerce sobre o dorso da minha mão um calor tal que não o suporto por meio minuto. E, se conseguir um foco do tamanho de uma ponta de alfinete, ou menor, e colocar um papel ou lenha seca neste foco, dentro de poucos segundos sairá fumaça, depois brasa e finalmente chama. E não me será possível fixar por mais tempo esse foco sem cegar os olhos. De onde vier esse calor e essa luz? Do globo solar, que dista da nossa Terra 150 milhões de quilômetros. Esse calor e essa luz estavam presentes antes de eu as apanhar na lente, mas se achavam em estado de dispersão e por isto não produziam efeito. O efeito é, pois, condicionado, não causado pela concentração de uma força presente. A lente não produz causalmente esse calor e essa luz, mas torna perceptível a sua presença mediante concentração do que andava disperso. Coisa análoga acontece com a lente mental, entre aspas. De fato, a nossa mente funciona como uma lente,
não produz causalmente o efeito, mas é a condição necessária para concentrar uma força e uma luz já pré-existentes. Essa força e essa luz são o nosso eu racional ou espiritual, o qual, por sua vez, é uma individualização da força e da luz universais. O infinito oceano de força e luz fora de mim existe em mim, no meu eu central, como individualizado. A essência divina está em mim e em forma de existência humana, cujo centro íntimo continua a ser essa mesma essência divina. A mente ou o intelecto é uma lente, um condensador e um canalizador dessa força e luz. O nosso eu espiritual pode ser comparado como um grande lago de águas plácidas no alto de uma montanha. Enquanto ninguém canalizar essa água, ela permanece parada. Mas, se canalizarmos parte desta água do lago rampa abaixo, para o sul ou norte, para o leste ou oeste, então a água começa a correr na direção do canal. Da mesma forma, pode a nossa mente canalizar as águas espirituais da nossa alma, ou eu, e essas correntes atuam lá para onde as canalizarmos. Forças espirituais são forças positivas, ao passo que as forças mentais canalizadas pela mente podem ser positivas ou negativas, e conforme o seu caráter dado pela vontade. O grau de pureza ou impureza das correntes mentais canalizadas depende da presença ou ausência do grau de egoísmo dessa mesma mente. Se ela se mantém isenta de qualquer laivo de egoísmo, então as águas fluem com absoluta pureza e só se pode produzir efeitos benéficos e construtivos. O egoísmo consiste num amor próprio exclusivista. Quando o ego se ama a si mesmo e desama outros seres, excluindo-os do amor a si mesmo, esse amor próprio é impuro ou egoísta. Mas, quando o ego ama os outros seres, assim como ama a si mesmo, então esse amor próprio é puro, porque inclusivista. Pensamentos egoístas, sendo negativos em sua própria natureza, produzem necessariamente efeito negativo, isto é, destruidor, mal. Tudo que é destruidor a longo alcance, mesmo que produza benefício imediato, é mal. Um ladrão que rouba ou um homem que mente pode tirar desse egoísmo alguma vantagem imediata e transitória. Mas o efeito remoto é necessariamente destruidor e mal. Se assim não fosse, a constituição do universo não seria um cosmos, ordem, mas sim um caos, desordem. Está, pois, no interesse vital do homem canalizar correntes sadias e construtoras, uma vez que só estas promovem um bem-estar e uma felicidade reais e permanentes. Ninguém pode ter a presunção de querer destruir ou modificar as eternas leis do cosmos. Seria tão absurdo como arremeter com a cabeça contra o Corcovado, ou Itatiaia, ou Himalaia. Quem sairia prejudicado não seriam essas montanhas, mas sim um incauto agressor. A sabedoria está em que o homem conheça as leis eternas e sintonize o seu querer e agir com essas eternas leis que regem o universo. Essas leis, porém, exigem o bem universal, a solidariedade cósmica, e não permitem a vantagem de um ser construída sobre a desvantagem do outro. Trecho do livro O Espírito da Filosofia Oriental, Huberto Roden, editora Alvorada.